Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 22 de setembro. O Bovespa apresentou mais um dia de alta, 1,03%, confirmando a sinalização positiva do pregão anterior. Abriu a primeira hora de pregão forte para cima e depois disso passou boa parte do dia corrigindo e proporcionando aqui um fundo na última hora de pregão, um fundo ascendente, o que aponta ainda para poder vir um pouco mais para cima. Lembrando que está nesse momento testando aquele patamar que já foi citado na última videoanálise em termos de resistência da faixa dos 59 mil até um patamar principalmente mais importante de 59.300 a 59.417. Acima disso a gente já pode falar em resistência na faixa dos 60 mil a 60.200 pontos. Ibov, para gerar alguma sinalização de perda de força desses dois pregões, teria que voltar para baixo de um patamar ali, principalmente dos 57.700. Antes há o suporte aqui intermediário, proporcionado ali por topos anteriores no gráfico 60 minutos, localizado por volta dos 58.100 pontos. No mini índice, cheguei a recomendar duas operações no pregão de hoje, elas foram devidamente executadas. Essas operações, primeiramente uma na ponta compradora, depois desse movimento mais forte para cima, fez essa correção, eu descartei essa primeira possibilidade de entrada, visto que a correção no meu modo de ver estava curta, essa teria gerado stop, mas também essa aqui proporcionou stop. Essa entrada foi aqui nesse ponto, na expectativa de poder, depois desse movimento mais forte de subida, gerar algum novo movimento, ou seja, manter os seus topos e fundos ascendentes. Só que o mini índice reverteu para baixo, encerrei essa posição aí na perda desse patamar aqui, dessa mínima aí na faixa ao perder 59.550. Essa operação trouxe uma perda de 0,15%, capital total menos 0,13%. A segunda operação foi uma operação depois que gerou esse movimento de baixa no G60 e esse candle de indefinição, trazendo a possibilidade ainda de continuar a movimentação para baixo. Fiquei avaliando aqui essa lateralização, essa correção mais no tempo do movimento de baixo. E quando proporcionou esse candle aqui, eu recomendei venda na perda dessa mínima. Essa venda foi executada. Como o mercado continuou travado e com a possibilidade até de poder reverter para cima, eu reposicionei o stop se oscilasse, batesse basicamente nos 59.385. Então essa venda foi encerrada aqui com a perda de 0,12%, capital total menos 0,1%. Depois o mercado terminou gerando o que eu gostaria, o movimento que eu gostaria aqui para baixo no mini índice. Na Petrobras o dia foi de alta. Olhando aqui para a PTR4, o dia foi de alta de 2,49%, então ela afastou aquela chance de gerar um topo aqui nesse patamar, que seria mais relevante para a posição de uma venda. Não significa dizer que não vai gerar topo descendente, mas já diminuiu a perspectiva dessa movimentação para baixo em cima da Petro. A Petro, com esse gap de alta aqui, proporciona agora um patamar de suporte na casa dos 13,69 a 13,66, e aponta para o teste efetivo da zona de resistência, que já está em cima desse primeiro patamar de número redondo, R$14, fechou em cima dele, e acima disso a gente pode falar na faixa dos R$14,29. Pelo G60 também aparenta a formação de fundo ascendente ali no gráfico aqui intraday da Petro, ou seja, isso apontaria o que para a continuidade desse movimento de subida, chegando ali a poder fechar um gap de baixa no gráfico intraday, localizado na casa dos, deixa eu pegar aqui o valor exato, R$14,21. Temos aqui para falar da Vale 5. Vale 5 terminou o dia aqui praticamente estável, menos 0,2%. Na realidade, na estabilidade, menos 0,2%. Também um pregão mais de correção, considerando ali o que aconteceu aqui no G60, uma correção que traz a possibilidade de ter um movimento ainda para cima, podendo testar efetivamente. Já chegou a bater ali na faixa dos R$15,49 até os R$15,60. Então essa é a principal zona de resistência pela frente em cima de Vale 5. Essa correção ainda pode ser um pouco maior considerando todo esse movimento de subida, o que não afastaria a possibilidade ainda de se buscar até compra pelo G60 de fundo ascendente na região ali dos R$15, seria uma das alternativas. E isso é o que balizaria agora a possibilidade de compra em alguns ativos, buscar ali a chance de fundo ascendente desta correção que foi apresentada no pregão de hoje. Temos aqui então para falar de CROT 3. CROT 3, a recomendação de compra enviada no pregão anterior foi executada no início desse pregão. A ação chegou a andar bem depois da execução da entrada, chegou a andar um pouco mais do que 3%, depois recuou e gerou essa sombra superior, mas de qualquer forma conseguiu ainda fechar acima
de uma zona de resistência aqui anterior que estava com dificuldade de se manter acima. Conseguiu fechar acima, olhando também para o G60 dela, o gráfico intraday apresenta a possibilidade de fazer algo nesse sentido. A CROT 3 seria algo bom para a posição, melhor ainda se conseguir romper aqui essa barreira dos R$16,08, isso aumentaria a chance de ter o caminho aí do ativo para o objetivo da operação. Então esse patamar aqui que ela já veio para cima, uma região de 15,39 até uma região de 15,25, já passa a ser um patamar de referência ali de avaliação se o ativo resolver andar aqui para baixo. Então um patamar que avaliarei a continuidade dessa posição. Depois disso o GGBR4 no pregão de hoje conseguiu aqui reverter um pouco o que foi o dia de ontem, mas não devolveu muito, porque o dia foi só de uma queda, quando eu falo só em relação à alta de ontem, uma queda de 0,8%, mas o que está aqui na videoanálise é que o ativo bateu no patamar de resistência, faz essa movimentação para baixo, a tendência ainda é de baixo, mas é um papel que eu ficaria de olho ainda, dentro do que eu falei até na Vale 5, de possibilidade de buscar a compra de fundo ascendente a partir do próximo pregão, ou seja, uma operação mais curta aí para cima, em cima de GGBR4, tentando pouco 1 a 2 pregões em cima dessa posição. E olhando para um ativo que não está ganhando força para cima, pelo contrário, está ganhando força para baixo, o GPA3 nesse momento encontra-se dentro de uma tendência de baixo, fez esse movimento mais travado para cima, gera aqui agora uma movimentação para baixo, apontando para o rompimento dessa zona de suporte. Para quem opera aí utilizando estratégia de rompimento, essa seria uma alternativa na perda aí dos 69,77, colocando stop acima da máxima do pregão responsável por esse rompimento. Para quem gosta de stop mais longo, o stop ficaria aqui acima desse topo anterior, aí em torno de uns 4% aí para cima. Então é um papel para se ficar atento, dependendo se fizer algo nesse sentido aqui e proporcionar aqui a perda da mínima de hoje, seria também a alternativa de antecipar essa chance de uma venda em cima de um GPA3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.